Meu nome é Fabrício Emanuel Eleutério, tenho 37 anos, sou ex-soldado da Polícia Militar, trabalhei na Ronda Tobias de Aguiar, na Rota. Hoje eu me encontro bem psicologicamente e os dias são dias de reflexão, né? Dias para procurar ser um homem melhor, né? Hoje casado, realizar o sonho da minha esposa, que é ser mãe. Eu acredito que eu fui boi de piranha, que eu fui o primeiro a ser preso. Eu vou provar minha inocência. Testemunhas viram dois homens chegando aqui, ó, onde funciona um barzinho. Logo em seguida, eles começaram a atirar. A sequência de crimes prosseguiu aqui em Barueri, na mesma região de Osasco. Uma pessoa morreu nesta rua aqui. Outras duas em um bar, menos de uma hora depois. Meu nome é Marcelo Alexandre de Oliveira. Atualmente eu sou o primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri da Penha de França. Eu fui designado para acompanhar a instrução de todo o processo da chacina de Osasco e atuar no julgamento pelo Tribunal do Júri. A chacina de Osasco e Barueri foi a maior chacina do estado de São Paulo. 17 mortos, 9 tentativas de homicídio numa noite. Simplesmente elegeram pessoas da periferia como inimigo. Me chamo Maíra Coraci Diniz, sou defensora pública há 15 anos, atuo no Tribunal do Júri e atuei como assistente de acusação das famílias e dos sobreviventes vítimas da chacina de Osasco e Barueri em 2015. De acordo com como aquelas mortes foram praticadas, a suspeita da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, logo recaiu sobre agentes de segurança. Estava tudo muito esparso. Nem os telejornais sabiam direito, nem a polícia sabia direito quantas vítimas, quais os locais, se tinha sido relacionado ou não, estava muito no início a investigação. Osasco sempre foi uma cidade estratégica para a Polícia Militar de São Paulo, até porque aqui fica a base de um comando de área que atende sozinho a diferentes municípios da região metropolitana. Por isso é questão de honra para a PM responder logo para a cidade se houve ou não participação de policiais nessa chacina. É um crime difícil de investigar, porque eles sabem todos os meios de se investigar um crime desse. Eles não vão com o telefone celular, eles vão usar o carro próprio. Se tiverem com o celular, eles não vão falar, eles vão desligar. Se tiver câmera no lugar, ou eles não vão matar no lugar, ou eles vão destruir a câmera. Então é muito difícil de apurar. Tanto é difícil que ninguém vai acreditar que só 4 participaram de um evento dessa magnitude. Meu nome é Zilda Maria de Paula, sou mãe do Fernando Luiz de Paula, que foi vítima da chacina aqui de Osasco e Barueri. Na época ele tinha 34 anos. Era eu e ele, né? Você pode olhar aqui na minha casa, é tudo de 2. Você vai no banheiro, tem 2 porta-toalha, né? A cama dele tá lá no quarto dele ainda. Era tudo de 2, né? Agora fica só lembrança. Todos eram homens, tinham entre 16 e 41 anos.
Para a acusação, o motivo da chacina foi vingança. Os réus teriam cometido os assassinatos em retaliação às mortes de um policial militar e de um guarda civil ocorridas dias antes. Tiveram alguns eventos, né, alguns crimes cometidos de mesmo modus operandi, da mesma maneira, dias que antecederam a grande chacina que foi dia 13. Então, pessoas que foram mortas na rua, com tiro queima-roupa, sem nenhuma explicação, carros parecidos utilizados, armas. Várias mortes ocorreram antes da chacina de Osasco. E todas essas, induvidosamente, foram retaliação a esse homicídio desse policial militar. Logo depois, o guarda civil, que era dono de uma adega ali em Osasco, ele é morto num latrocínio, ele não é morto em serviço. Ele estava na adega dele trabalhando e foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em razão do falecimento do GCM, o velório ocorreria às 14 horas. E o efetivo solicitou que nós acompanhássemos esse velório. Coincidentemente, a chacina ocorre no dia em que praticamente todos os integrantes da Guarda Civil de Barueri, principalmente os que conheciam o Guarda Civil, Jefferson, estavam voltando do velório. 3 indivíduos invadem o estabelecimento comercial do Jefferson, que é o GCM, e acabam disparando e matando. Mas a Guarda Civil e a Polícia Militar são acionadas e acho que coincidentemente passava uma viatura de Polícia Militar no momento e consegue prender na hora. Eles foram presos na hora. E nitidamente são 3 só que participam disso. Um consegue fugir. Aí depois passou uma matéria do GCM do Mercadinho. Putz, mal imaginava que meu filho ia pagar com a vida sobre essas mortes. Aí eles resolveram matar de baseada, né? Foi uma quinta-feira, dia 13, à noite, ocorreu a situação em Osasco. A cidade literalmente ficou sitiada esse dia. Esse crime foi cometido por muitas pessoas, mas temos muita gente que cometeu esse crime que sequer foi investigado. Na verdade, a investigação ela foi toda às pressas. Tanto o DHPP como a Corregedoria da Polícia Militar, eles acabaram terminando essa investigação num prazo máximo, acho que de 4 meses. Eles sustentaram que era uma força-tarefa. Na verdade, o próprio delegado em oitiva disse que a força-tarefa que ele tinha, e o capitão da Corregedoria, eram 8 pessoas. Sou Maria José Lima da Silva, mãe do Rodrigo Lima da Silva. Meu nome é Fabiana Lima da Silva, sou irmã do Rodrigo Lima da Silva. Passou um carro preto, né, os caras tudo encapuzado. Ele ainda estava com o sorvete na mão, né? Não tinha nem tirado ainda do plásticozinho. Aí ele olhou pro carro. Quando ele olhou pro carro, aí eles deram o primeiro tiro nele. Foi no rosto, que varou do lado pro outro, né? Conforme o tiro foi na região do olho, ele ficou só aquele buraco, vácuo, sem nada. O menino não era envolvido com nada. Eu não gosto nem de lembrar disso. Foi uma coisa terrível, uma cena muito triste. Nós temos testemunhas que afirmam que 2 minutos antes
8 mortes ocorridas aqui nesse bar, 2 viaturas da Guarda Civil Metropolitana de Barueri passaram pelo bar devagar e olhando, procurando pessoas. Por quê? Esse bar era ponto de encontro das pessoas que mataram o guarda civil. É um bar que fica numa comunidade muito simples. Naquela noite do dia 13, estava aberto, tem uma sinuca, os frequentadores eram pessoas ali, vizinhos. Era o Leandro, que tinha acabado de chegar do trabalho com um macacão de metalúrgico. Era o Fernando, que tinha acabado de pintar a parede da mãe. Estava todo sujo de tinta, trabalhou o dia inteiro, foi tomar uma cerveja com os amigos. Eu fui trabalhar e ele estava pintando aqui. Aí eu cheguei, eram umas quase 6 horas, e aí ele pegou, pôs a estante no lugar, aí a gente sentou na escada, que foi as últimas conversas, que ele tinha acabado de pintar essa parede, e me chamou para ver se estava o tom bom. Não passou muito tempo assim, escutei um monte assim, mas para mim era fogos. Porque aqui não tem costume assim, essa favela é muito sossegada. Aí eu peguei, aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, que eu não ouvi gritaria, não ouvi cachorro latir, nada. Depois um dos meninos falou, tia, pega o documento do Abuzi, que o apelido dele era Abuzi, né? Ele foi baleado. Aí eu falei, baleado? Havia, sim, de fato, uma incompatibilidade de horários. E isso foi repetido várias vezes durante quase todo o julgamento, de que a denúncia narrava fato impossível. De um veículo estar em determinado lugar às 20 horas e às 24 estar num outro lugar. Quando eles citam que um veículo foi usado em vários pontos, quando nós vamos fazer a análise de tempo, o veículo tinha que andar a 540 km por hora. Totalmente inviável essa questão. A denúncia, ela foi literal quanto aos horários dos crimes, dos homicídios. Os horários dos homicídios, eles são baseados e especificados na denúncia de acordo com o que consta do Copom ou do boletim de ocorrência, o que for anterior, quem ligou primeiro avisando. Não dá para afirmar que logo que acontece o homicídio, já tem alguém ligando para a polícia militar dizendo, olha, ocorreu um homicídio aqui. É uma estimativa. E como havia outras pessoas nessa chacina, isso necessariamente não quer dizer que as pessoas que praticaram esse às 20h50 são as mesmas que praticaram os às 20h54. Uma força-tarefa foi montada para investigar os crimes e tem a difícil missão de tentar esclarecer o que motivou tantas mortes num curto espaço de tempo. Foi algo que foi praticamente, se pegou um aqui, outro ali, outro lá e juntou, porque precisava terminar essa investigação e apontar pessoas. O Ministério Público acusou o PM Victor Cristilder de participação direta nos homicídios e para que ele pudesse cometer esses homicídios juntamente com o Fabrício Eleutério e o Tiago Ranklein, ele teria feito um contato com o guarda municipal, Sérgio Manhanhã, que era o responsável por algumas viaturas da Guarda Civil Metropolitana da região de Barueri, para que ele tirasse as viaturas dos locais onde iriam acontecer os crimes e, assim, ficando um campo livre para que eles pudessem matar essas pessoas.
Tudo bem? Obrigado por nos receber. Que isso. Fique à vontade, por favor. Como é que foi o seu dia, aquele 13 de agosto de 2015? O que o senhor fez naquele dia? Foi numa quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, eu me desloquei da minha casa até o curso, fiquei das 8 até o meio-dia, descansei o período da tarde e liguei para minha esposa. Porque naquele dia a gente tinha combinado de assistir um filme no shopping, era o lançamento de um filme, né? Cheguei no shopping, eu retiro o ticket ali da cancela do estacionamento, encontro com ela na praça de alimentação, na frente do cinema, só que a fila estava muito grande. Aí peguei e falei para ela, falei, amor, eu não tô com paciência, amanhã eu vou ter que acordar cedo e tudo mais. Saímos do shopping, chegando lá em casa, eu jantei, ela tinha a mania de colocar o colchão na sala e assistir o filme ali deitado. Coloquei o colchão lá, só que eu estava muito cansado, nós dois acabou pegando no sono. E eu acordei com a minha advogada me ligando, a doutora Flávia. E o curioso, o que ela queria falar com o Fabrício era justamente o fato de que ela tentaria obter um habeas corpus, porque no dia anterior o Tribunal de Justiça havia mandado prender o Fabrício. É a minha maior dor profissional, porque eu liguei para o Fabrício naquela noite, acompanhada do meu esposo, eu liguei para ele e ele me atendeu. Então, ainda que o Ministério Público diga que ele estava em outro local, eu sei onde ele estava. Enquanto advogada, eu sei onde ele estava. Ele é mais uma vítima. Ele é mais uma vítima dessa apuração enviesada, precipitada. E qual era o álibi do Fabrício? Ele contou tudo que ele fez no dia da chacina e disse que, mesmo sabendo que tinha um mandado de prisão expedido contra ele, foi ao shopping com a namorada, foi ao cinema, guardou o ticket de estacionamento do shopping. Eu conheço a advogada, ela é uma pessoa correta, a doutora Flávia. Ela acredita no cliente. 99% dos clientes não falam para o advogado, olha, eu pratiquei o crime. Ele não admite, porque ele acha que, se ele admitir, o advogado não vai defender com a mesma força, com a mesma... Ele tenta enganar até o advogado. O senhor acorda com a ligação da sua advogada, depois das 10 da noite? Não, era bem antes. Era por volta das 9, acho que umas 9h40, eu não me recordo muito bem. O Flávio pergunta para mim, onde você está, Fabrício? Foi, tô aqui na casa da Natália e tudo mais. Você não tá vendo as mensagens que eu tô mandando no WhatsApp? Eu falei, não, doutora, tal. Meu, pelo amor de Deus, desliga ali, dá uma olhada e vai embora para casa. Era comum a doutora Flávia falar com o senhor essa hora da noite, depois de 9, 9h30 da noite? Eu ainda estava respondendo os outros processos, tinha 2 processos que eu ainda estava respondendo em liberdade. O Fabrício, ele respondeu anteriormente a este fato por fatos análogos. Ele chegou a ficar custodiado, chegou a ser recolhido, preso. Eu fui impronunciado, o Ministério Público ganhou a pronúncia novamente e pediu a minha prisão. E a gente estava fazendo o quê? Ela já tinha entrado com o HC, pedindo para mim permanecer em liberdade. Mesmo com a prisão, o senhor não teve medo de sair para o shopping à noite, para o cinema, mesmo com o risco de ser preso a qualquer momento? Não, até porque a prisão foi pedida pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça não se manifestou, nem favorável, né, e nem desfavorável. A acusação reforça que o senhor já respondia por uma outra chacina. Isso. Como é que o senhor analisa esse cenário? O último júri que eu fui absolvido, após esse júri que eu fui condenado, eu fui para o júri mais 2 vezes, inclusive eu fui absolvido a pedido do próprio Ministério Público, né? Então, o vetor, aquilo que motivou a suspeita em desfavor do Fabrício foi o passado. Foi aquilo que se atribuiu a ele num outro momento. Houve a morte de um policial militar chamado Luiz Carlos, em Osasco. O Fabrício era amigo deste policial militar. Após a morte deste policial, eventos como este
de Osasco ocorreram. E todos os amigos, todas aquelas pessoas que eram do círculo, que tinham algum grau de proximidade com aquele policial militar, foram investigadas. Todas as pessoas, o Fabrício sendo uma delas. O Fabrício era um policial já afastado da rua, fazia só o serviço administrativo da rota, havia sido réu num processo de chacina de Osasco, a juíza havia decidido que os elementos que constavam do processo não eram suficientes para levá-lo a júri. O promotor do caso recorreu dessa decisão e o Tribunal de Justiça deu razão ao promotor e, inclusive, mandou prender o Fabrício. E aí é que vem a história das provas que haviam contra o Fabrício. O Fabrício nega, mas uma das vítimas sobreviventes o reconhece. Quando ele vê o Fabrício, essa vítima sobrevivente, ela urina na calça. Ele ficou muito temeroso, com toda a razão. Pois imagina, ele levou um tiro saindo de um campo de futebol, indo para o ponto de ônibus, do nada. Ele foi aquela pessoa que parou para dar informação no carro e o carro atirou nele. Né? E eles estavam dentro do carro sem a máscara, né? Porque foi no momento que o carro estava passando na rua. E ele reconheceu, né, o policial Fabrício como aquela pessoa que atirou nele, porque chamou para dar a informação, aí no que puxou a arma, ele saiu correndo e nesse momento ele levou um tiro. Mas você não achou estranho, por exemplo, essa testemunha em todas as ocasiões garantir que você teria sido um dos autores? Ele, inclusive, numa das ocasiões, chega a urinar na calça quando se depara com a sua imagem. Você acha que essa testemunha não tem crédito? Crédito algum, até porque ele demorou entre 7 a 15 minutos para me reconhecer e no reconhecimento, primeiro ele apontou o Cristilder, depois ele apontou o Tiago. Um mês antes da chacina, ele teria abordado ele 5 ou 6 vezes num ponto de tráfico, onde ele fala que foi baleado lá. O que mais está provado nesse processo é que nenhuma daquelas vítimas tem qualquer ligação com organização criminosa ou com os crimes que vitimaram o Cabo Pereira e o GCM. Isso está provado. Então, assim, isso é aquela tentativa de estigmatizar mesmo. No direito, o reconhecimento de uma vítima sobrevivente, principalmente uma vítima que não conhece o autor do crime e que, portanto, não tem nenhum motivo para querer prejudicá-lo, é uma prova muito robusta. O Fabrício quis tumultuar tudo. Tumultuar no sentido, olha, eu ouvi dizer que o crime foi cometido por X, Y, Z e que as armas estão num stand de tiro. A polícia científica nunca trabalhou tanto num caso só. Porque imagina a quantidade de armas e de estojos que se aprende num stand de tiro para fazer exame de confrontação balística. Propositalmente ele queria dificultar a investigação? Ele causou um tumulto grande na investigação. Agora, existem algumas inconsistências do depoimento de quando você falava como testemunha protegida e de quando depois você se identificou. Por que essas discrepâncias, algumas informações diferentes? Porque o depoimento de testemunha protegida era baseado nas informações do WhatsApp, né? E algumas informações de coisas informais que foram comentadas dentro da instituição e tudo mais, né? O outro depoimento meu era com relação à acusação em si, do crime em si. Se o senhor for ver, for analisar, o senhor vai ver que tem essa diferença. O senhor conhecia o policial que foi morto e o GCM que também foi morto antes da chacina? Não, nenhum dos dois. O Cabo Pereira, ele, no caso, ele fazia parte do pelotão de força tática do Tiago, que hoje ficou preso junto comigo, né? Eles eram do mesmo pelotão. E o guarda municipal que morreu, ele era de Barueri. Meu nome é Fernando Fabiani Capano, eu sou advogado do Tiago Henglein.
faço parte da equipe de defesa que está tutelando os interesses do Thiago, nesse caso da chacina de Osasco. A principal prova do Ministério Público é que eles teriam ouvido, ainda na fase de inquérito, uma pessoa que conhecia o Thiago e ele teria brigado com a esposa dele, e nessa briga essa pessoa teria ouvido ele admitir que participou daquela chacina e que por conta disso ele realmente teria cometido aquelas condutas, né? Então, o papel do Thiago Renclay, esse para mim, a participação dele é induvidosa. A mulher teria dito: eu te reconheci na televisão, aquela jaqueta é sua, você participou dessa chacina. E o Thiago teria dito a ela: você prefere que os Noia mate a polícia ou que a polícia mate os Noia? Ele estava no quartel montando alvos para um exercício de tiro que haveria lá no batalhão no dia imediatamente seguinte. E que dali ele saiu já por volta das 20 horas, o que obviamente não daria tempo hábil para que ele pudesse estar, inclusive, na primeira cena do crime. Segundo o Ministério Público, era uma organização criminosa feita para matar pessoas, né? Em que o Thiago Renclay, o Fabrício Eleutério e o Vitor Cristildo estavam envolvidos, iriam matar pessoas com apoio moral do Sérgio Manhanhã, que estava fora e iria retirar as viaturas do local. Primeiro, na investigação, o que foi muito suspeito foi ele ter apagado a troca de sinais com o Vitor Cristildo. O Cristildo foi acusado simplesmente pelo WhatsApp, que ele teria mandado uma mensagem de WhatsApp. Eu estava precisando de um livro de direito administrativo. E eu me lembrei que o Sérgio Manhanhã, que é réu, junto comigo, teria feito curso de direito. Vamos fazer o seguinte: para mim não atrapalhar o seu patrulhamento, eu vou mandar um sinal de joia para você. Se você mandar um sinal de joia para mim, isso quer dizer que você vai levar para mim esse livro de direito administrativo. Ele me avisando que permaneceria com joia. Com o joia. Que ele permaneceria na companhia tática e eu enviaria um joia se eu estivesse com o livro. Tá. E a explicação fica sem pé sem cabeça. E o que eu não entendo, das 19 horas às 22h20, 22h30, que o senhor ficou aguardando por lá para esperar o livro. E ele não levou. Sim, senhora. Ele disse que ficou no batalhão, entendendo que o joia inicial corresponderia a uma resposta equivalente a "fica aí que eu vou levar o livro". Isso que eu não entendi. Isso que você valeu, isso significa valeu. Valeu, tô indo embora. Valeu, tô indo embora. Valeu do quê? Valeu. Obrigado do quê? Pode ser até pejorativo. Valeu, tô indo embora. Entendeu, excelência? Não teve combinação sobre isso aí. E ele entendeu, ele mandou um joia e um braço forte. Tipo assim, forte abraço. Se vê aquela troca de joias que coincide, mais ou menos, no horário do início e no horário de final. Alguém tinha de falar: tá tudo ok, da minha parte. Mas e da outra parte? Da outra parte tem de ir atrás do carro que está escondido, de ir atrás das armas que estão escondidas. Isso aí não é assim, em 5 minutos que se faz. Qual que era a função do senhor? A minha função era ser comandante do GIT, que significa Agrupamento de Intervenções Táticas Estratégicas, e eu comandava 4 viaturas. Não houve a mínima contestação de que ele era o comandante da guarda e que, portanto, ele teria sido responsável por todas as viaturas da guarda estarem exatamente no lado oposto da cidade onde estava ocorrendo a chacina. É de conhecimento geral que as guardas municipais, em alguns lugares, não se dão bem com a polícia militar. Então não teria como ele desviar as viaturas da polícia militar. Ponto. Esporadicamente tendo alguma ocorrência que eu não conseguia adotar medidas em razão da competência da guarda, eu pedi apoio então dos militares. E vice-versa também? A PM vice-versa também. Ele não estava ali cometendo o ato, mas ele orquestrou a situação para que se pudesse dar a possibilidade dos outros cometerem. É a participação.
Cada um tem um papel. Cristildo era amigo do Manhanhã, houve aquela troca, se explica que aquela troca era referente ao livro de direito administrativo sem uma ligação. Por exemplo, você está bem aí, irmão? O mundo está caindo em Osasco, está acabando. Mataram mais de 17 pessoas. Está tudo bem com você? Por isso que eu nem entrei em contato perguntando nada, excelência, porque eu já deduzo que está acontecendo alguma coisa, eu não vou atrapalhar o patrulhamento dele, não sei onde ele está. Poderia atrapalhar ou oferecer alguma ajuda. Não, senhora. Não, senhora. Se o policial militar sabe que vai haver uma chacina e não faz nada, ele é responsabilizado, porque ele tem o dever de impedir o resultado. Depois da chacina, policiais militares de Osasco vieram até a casa noturna e fizeram questão que o chefe da segurança registrasse o nome deles e o número das armas. Os PMs chegaram aqui por volta das 11 horas da noite, mas pediram que a entrada fosse anotada como se eles tivessem chegado mais cedo. Para a corregedoria, um indício de que os policiais tentaram criar um álibi. A chacina estava ocorrendo e foram todos se confraternizar nesse bar que ficava fora da área deles. Eles combinam o lugar anterior, se preparam, se vestem, né? Cometem, depois voltam e criam álibis muitas vezes, tentam, né, criar álibis. Muitas vezes já preparam a situação. Então, por isso que não se conseguiu chegar aos autores, todos os autores, porque não foram só esses 4. Não tem a menor dúvida disso. É evidente também que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Eu vi muitas pessoas da imprensa falarem: ele estava no lugar errado na hora errada. Ninguém estava no lugar errado na hora errada. Eu não considero você sair do trabalho e ir para um bar para tomar uma cerveja com seus amigos depois de ter trabalhado o dia inteiro. Eu não considero um lugar errado. Afinal de contas, então o lugar errado é a periferia? A situação dele é negócio falar sobre isso. Ele estava dentro de um saco plástico. Só que assim eu não vi sangue no meu menino. Para mim ele tinha levado tiro na boca, né? Depois foi tiro na testa. Parecia assim, guerra. No dia do julgamento, foi bonito, porque elas colocaram faixa, né, da necessidade de dar rosto para dizer que os filhos dela não é simplesmente um número naquele papel. E aí vem a peculiaridade de um julgamento pelo tribunal do júri. Ele é completamente diferente de um julgamento que se faz nos demais crimes, por um juiz singular. O jurado, ele faz um compromisso de julgar de acordo com a consciência e os ditames da justiça. Justiça. Muita coisa que não fica no papel do processo é levado em conta pelos jurados. O promotor ressalta também que o senhor, durante os depoimentos em juízo, o senhor ficava rindo durante o depoimento, o senhor conversava com quem estava do lado, meio que debochando da acusação. Isso de fato aconteceu? Isso aconteceu e não foi durante o depoimento no júri. Durante a última audiência de instrução, porque a gente estava acompanhando a audiência através de teleaudiência. A risada ali, que não foi uma risada debochada nem nada, né? Foi só algo que estava sendo comentado, conversado ali durante a audiência, que não tinha nada a ver, e a gente deu risada, mas não tinha nada a ver com o processo. E ele usou isso como um subterfúgio que a gente estaria debochando da justiça, mas não tinha nada a ver. É como se fosse um ritual. Um ritual, eu preciso de uma resposta. Esse mesmo Estado que tirou a vida do meu filho, esse Estado tem que me dar uma resposta. Por isso e eu tenho que assistir, por isso que a importância dessas famílias estarem ali, acompanhando, vendo.
porque elas precisam dar resposta. Eu não sei quem foi, não quero saber. Não fiquei no julgamento, só entrei porque eu tive que dar depoimento para a juíza, que eu não queria dar também, mas tinha alguém para defender os mortos, né? A juíza, ela deixou bem claro que não foi provado a nossa autoria dos fatos. E o quesito de votação seria de copartícipe. A gente foi sentenciado como partícipe, como se a gente tivesse prestado apoio moral, logístico, ou que sabia que ia ocorrer a chacina e a gente prevaricou. A gente não tomou a atitude que deveria, né? Que supostamente sabia quem seriam os autores, não teria apreendido ou levado conhecimento da instituição. No primeiro julgamento havia manifestação, joinha não é prova, mas joinha não é prova para quem está de fora, para o jurado, tudo que acontece lá, todas essas circunstâncias estranhíssimas, tudo isso é levado em consideração pelos jurados. O senhor acredita que aquelas mortes foram executadas por policiais? Eu não acredito. Policiais militares, não. Eu não acredito. Dizem que foi mais. Eu não posso falar porque eu não vi, eu não estava na hora. A gente só vê o que a justiça apresentou para nós, que foram esses 4, mas tem mais. Eu acredito que tem mais, porque foi tudo numa hora só, nem super-homem faz isso. Causou muitos traumas. De lá pra cá, já faz 6 anos, né? Minha mãe, ela não é a mesma. Ela tem muitos problemas de saúde também, né? A gente sempre tem que ficar indo com ela no médico, psicólogo, para tentar entender que realmente ela não tem mais o filho perto. Meu nome é Cássio Augusto Sebastião Júnior, eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que está à frente de um projeto de extensão e pesquisa sobre violência de Estado que foca na atuação das mães de Osasco e Barueri. Quem que vai devolver o seu filho? Se você indenizar essas mães, se você prender os policiais, isso seria, digamos, o mínimo, né? Ou o mínimo que se espera. Mas nada disso vai colocar de volta o filho dessas mães na casa delas. Na época que aconteceu a morte dele, ele já sabia que ia ser pai? Já ele estava todo feliz. A Lara tem 6. Quando ela foi ficando espertinha, ela falava, vovó, cadê meu pai? Aí quando foi um dia, eu sentei ali e falei, Lara, vem aqui. Ela falou, o que foi, vovó? Meu pai já tá chegando? Eu falei, não, a vovó vai te contar uma coisa. O papai não vai vir. Aí ela começou a chorar, mas por quê? Eu queria ver meu pai. Eu falei, então, seu pai tá lá em cima com Jesus. Meu nome é Rafael Alcadipani, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo na área de Segurança Pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Casos como esse, eles reafirmam uma ideia de agentes da lei que não fazem justiça, mas que são justiceiros. Casos como esse fazem com que a população tenha menos credibilidade em seus policiais. É de interesse de todo bom policial que isso jamais aconteça, porque isso acaba prejudicando o trabalho dos bons policiais. Ações como essa, elas corroem a relação entre polícia e sociedade. Em primeiro júri popular, tanto o Sérgio Manhã como o Victor Crisfielder foram condenados, né? O Sérgio Manhã a 100 anos e o Victor Crisfielder a 118 anos. Eu assumi a defesa do Sérgio Manhã após essa primeira condenação e
fiz o recurso de apelação, tanto para um quanto para outro, e nós conseguimos convencer o Tribunal de Justiça de São Paulo de que as provas que os condenavam eram absolutamente frágeis, né? Não haviam qualquer prova, muito pelo contrário, nós conseguimos mostrar que eles eram completamente inocentes. Houve recurso de todos os 4. O segundo julgamento do Vitor Cristilder e do Sérgio Manhanhã, ele teve algumas peculiaridades que não tiveram o primeiro, óbvio. Ele ocorreu no meio da pandemia. Os familiares das vítimas não puderam estar presentes. Tiveram tempo para aprender a chorar, porque foi uma choradeira do começo ao fim, principalmente do Vitor Cristilder. Eu peço para a senhora, por favor, excelência, me ajuda. Me ajuda, excelência, por favor, me ajuda, eu sou inocente. Senhor Vitor, não sou eu que vou decidir. Os jurados ficam assim, sem praticamente olhar para o lado e ver, nossa, acabaram com 20 famílias. Eles não se impressionam, eles acabam esquecendo que tem esse outro lado da moeda. E eu posso ser condenado aqui por uma coisa que eu não cometi, foi por causa de uma mensagem de celular. Por causa de uma mensagem de celular, eu tô preso há mais de 6 anos. Mas vem a notícia, vem a apunhalada, né? De que foram absolvidos. E foi difícil levar essa notícia para as famílias. Para te falar a verdade, quando aconteceu o primeiro ato, muitos repórteres chegou e falou assim, o que a senhora espera? Até eu pedi para o povo não gritar justiça. Porque eu já estou cansada. Antes da chacina do meu filho, eu só ouvi justiça, eu quero justiça. Eu lembro que me perguntaram, eu falei assim, a polícia prende, a justiça solta. É óbvio que viver esse processo é extremamente triste para essas mães, né? E aí, quando elas veem esses sujeitos para os quais há uma série de indícios que eles tenham participado, é difícil a gente dizer se eles participaram ou não, né? A justiça que está dizendo isso. E aí eles saem tranquilamente disso. É claro que um sentimento de frustração, de derrota, de desespero bate nas mães. Acabou se decidindo que 2 eram culpados e 2 eram inocentes. Que o joinha não significou nada, mas é o que ficou decidido. 2 culpados, 2 inocentes. Eu já estou morta. Até hoje, a gente sobrevive, a gente não vive, né? Se você perguntar o que você sente, eu não sei se é raiva, se é ódio, revolta, dor, não sei. É inaceitável para qualquer sistema de justiça criminal do mundo que a maior chacina de uma dada região, de uma das maiores estados da América Latina, passe com pessoas que estão impunes. Isso passa um péssimo sinal para os criminosos. Isso passa o sinal de que o crime compensa. Isso passa o sinal de que matar vale a pena. E o mais importante, isso não traz sossego para as famílias. O Vitor Cristilder, nas vésperas do recurso de apelação, a polícia militar resolveu expulsá-lo. Hoje, ele luta para ser reintegrado na corporação. A Corregedoria da Polícia Militar já deu sinal positivo, entende que ele tem que ser reintegrado e ele tem esse direito porque ele foi absolvido pela negativa da autoria plena, ou seja, ele não tem absolutamente nada em a ver com a chacina. Você se emociona quando você lembra dessa situação. O Cristilder é apontado como líder, foi absolvido, está em vias de retornar à corporação. Como é que você vê isso? É mais uma prova da nossa inocência. Me doeu mais. Não foi nem no último dia do júri, quando a juíza proferiu a sentença de 255 anos. Não me doeu. Só que o dia que me doeu, que acabou comigo, foi o dia da nossa demissão, o dia que eu tomei ciência. Porque eu sei o tanto que eu lutei para entrar na instituição, eu sei do amor, do carinho que eu ainda tenho pela instituição.
A história termina com uma chacina em que morrem quase 20 pessoas, com 2 envolvidos. 2, juridicamente, 2 pessoas são os culpados por terem matado quase 20 pessoas. E vou retornar de cabeça erguida. E vou lutar até o fim com o meu compromisso, que é servir e proteger a sociedade. Esse foi um juramento que eu fiz um dia no Pavilhão Nacional. E eu vou cumprir esse juramento até o último dia da minha vida. Nessas palavras que eu deixo. Obrigado. De nada.